E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar das músicas iguais que a gente engoliu. Pois é muito normal a gente ver a discussão nas redes sociais do famoso plágio, né? Quantas pessoas não escutam uma música parecida com outra e automaticamente vem e fala, é plágio? Ou quem sabe, outra pessoa que não tem às vezes tanto conhecimento em relação ao que é plágio e o que não é, simplesmente fala, nossa, essa música parece com uma outra música. Às vezes, gente, existe sim o plágio, mas também existem outros tipos de situações que fazem com que músicas fiquem muito similares. E uma dessas situações, que provavelmente é a mais comum, é a fórmula de um determinado produtor musical. Quando a gente pensa em indústria da música, a gente muitas vezes esquece que são produtos sendo vendidos para nós. E alguns produtos já deram certo e criaram fórmulas de sucesso. Essas fórmulas, em 90% das vezes, ficam atreladas a determinados times de compositores, assim como também determinados times de produção musical. Então é muito comum que as gravadoras contratem essas pessoas para produzir mais do mesmo. Afinal de contas, todo mundo já está acostumado com aquele som, por que a gente vai tentar ir contra a maré e criar uma coisa diferente? Então nesse vídeo, a gente vai conhecer algumas músicas que vêm desse tipo de time de produção e que elas são idênticas e a gente ama elas ou a gente já escutou elas dentro dos álbuns ou enfim, em algum lugar e a gente tipo assim, acabou engolindo com farofa, porque a gente não tinha muito bem esse conhecimento e senso crítico para entender que a indústria funcionava dessa forma. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood ou cinema e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, provavelmente quem vem da era das baladas, né, ou viveu a era das baladas, já deve estar assim calejado de produções musicais que são extremamente similares, né? Só que no início dos anos 2000, a era da balada ainda tinha um pouco de força, principalmente quando a gente fala de R&B. Afinal de contas, no R&B dos anos 2000, existiu uma evolução musical que levou essas canções para outros lugares e fez com que isso fosse apreciado por um público mais jovem, mas ainda assim isso era muito formulaico naquela época. E obviamente tivemos essas canções aqui absolutamente similares de artistas diferentes. A música Overcome é a música título do álbum de estreia da Alexandra Burke, que foi uma das vencedoras do The X Factor. Anytime, da Kelly Clarkson, aqui no Brasil a gente conhece mais por conta da versão que a Tânia Mara fez dessa música, que ficou muito famosa aqui, mas a canção da Kelly Clarkson veio no álbum de estreia dela e também se tornou um dos pontos altos dentro do álbum. You'll Never Be Alone, que é da Anastasia, também foi uma outra música que veio ali em um dos seus álbuns e que teve um valor muito grande, porque essa música foi trabalhada como single, né? Na verdade, no segundo álbum de estúdio dela, o Freak of Nature. E também a gente pode colocar a Jessica Simpson com I Wanna Love You Forever nessa conta, porque também a música I Wanna Love You Forever é um single de trabalho que teve muito sucesso e que a gente pode dizer que provavelmente é a música principal que gerou essas fórmulas todas que falamos aí anteriormente das outras artistas. O responsável por essa fórmula se chama Luis Bianciello. Ele fez uma carreira solo para ele no aspecto de produção musical, mas a partir do momento que ele une suas forças com Sam Walters, Rico Love e Wayne Walkins, eles formam o The Runaways, que produziram várias dessas canções para várias artistas diferentes. O caso é que eles criaram uma fórmula tão genérica e tão assim única que automaticamente todas as músicas soam como a mesma.
Agora, uma dupla de canções que sempre me bateu muito forte no aspecto de ter uma memória afetiva, mas ao mesmo tempo saber que essas músicas dividem basicamente o mesmo núcleo, é All I See, da Kylie Minogue, que veio como um single aí do álbum dela X, de 2007, assim como também One Step at a Time, da nossa querida Jordin Sparks, que é uma das vencedoras do American Idol, que no seu álbum de estreia teve essa música trabalhada em 2008. Coincidentemente, tanto All I See quanto One Step at a Time foram trabalhadas como single em 2008, mas ambas vieram em álbuns em 2007. É importante a gente enfatizar que nesse caso aqui, o produtor musical vendeu as canções para ambas as artistas, só que os compositores são diferentes. Então nesse caso a gente percebe algumas nuances diferentes no aspecto da questão lírica das canções, mas a gente percebe pelo efeito do produtor musical estar muito presente, o mesmo tipo de compasso no próprio jeito de cantar a canção. Os responsáveis no caso aqui foram o Jonas Jasberg e o Cutfather. Eles produziram essas músicas para ambas as artistas, mas só conseguiram uma grande notoriedade, vamos dizer assim, no ano de 2008 com o trabalho dessas canções como singles. Vale lembrar que esse tipo de fórmula deles foi muito utilizado somente para as duas, e não outros produtos que eles fizeram após o ano de 2008. Agora, basicamente eu preciso dizer para vocês que quem me inspirou a fazer esse vídeo foi a Lady Gaga. Por quê? Ela lançou o disco Born This Way em 2011, que continha o segundo single Judas. Mas ao mesmo tempo naquele ano, a Jennifer Lopez estava lançando o álbum dela Love, que também foi produzido pelo mesmo produtor do Born This Way, o Red One. O caso é que, como Red One e Lady Gaga trabalhavam muito em conjunto, o Red One, pelo sucesso da Gaga, acabou ficando muito popular como produtor musical por conta dela. E como ela ajudou ele a criar a fórmula, muitas vezes Gaga assinou determinadas coisas para dar mais, vamos dizer assim, credibilidade ao projeto dos artistas e não soar como plágio, e sim soar como uma coisa que ela teve participação, sendo que na verdade o Red One estava vendendo a fórmula dela para todo mundo que vocês podem pensar. E isso daí acabou gerando um embate entre os dois. E muita gente acredita que esse foi o motivo da parceria deles não ter continuado do art pop para frente. É importante a gente enfatizar que o Red One não vendeu essa fórmula da Gaga somente para Jennifer Lopez. A gente encontra canções similares aos projetos que ele fez, por exemplo, para o Henrique Iglesias, a gente consegue encontrar para o Usher, a gente consegue encontrar para Nicole Scherzinger, entre outros artistas daquela época. Ele realmente trabalhou de um jeito muito formulaico para todo mundo e realmente deu muito certo, porque a fórmula Gaga e Red One, tanto no aspecto de composição como determinado uso de algumas palavras, principalmente a questão de citar cidades, né? Tipo, normalmente ele cita Morocco to Miami em tudo que é música dele. É uma coisa que veio de composições com a Lady Gaga. Então, isso é algo que, assim, pesa de certa forma. Em uma das conversas vazadas pelo Paris Hilton, Gaga bate de frente com o Red One, afirmando que as músicas são idênticas. E inclusive Gaga se oferece para assinar uma música que ela nunca fez para simplesmente evitar as comparações com a J.Lo. Inclusive nas conversas ela afirma: se somente você me der o crédito de produção de Invading My Mind, eu passo para você a música Hipnótico. Sendo assim, fica muito melhor das pessoas entenderem que essa similaridade foi porque eu tinha trabalhado com você naquela música. Judas pode ter sido criada antes de Invading My Mind, mas pela música da J.Lo ter sido vazada, todos estão achando que a fórmula era dela.
No final das contas é exatamente isso que acontece. A Gaga toma crédito em coisa que ela não fez para evitar essas comparações. E essa história acabou sendo exposta anos depois. Mas veja aí o efeito da indústria e das fórmulas batendo na nossa porta com toda a força. Gente, o Max Martin foi outra pessoa que fez basicamente a mesma coisa. Porém, ele vendia mais ou menos o mesmo tema para um determinado tipo de público também, né? Que é o famoso teen pop. A gente pode pegar aí músicas dos Backstreet Boys soando totalmente igual em pontes e refrões com músicas do NSYNC, músicas da Britney Spears soando totalmente iguais a de outros artistas suecos, porque realmente ele é um produtor sueco de pop muito famoso e que ele já tinha uma carreira que estava acontecendo. Então, no final das contas, ele vendeu a rodo essas fórmulas para todo mundo. E de certa forma, o público só foi cansar das fórmulas do Max Martin de 2003 pra frente. Então vamos dizer que, tipo assim, pelas pessoas não terem tanto acesso e isso ser uma coisa mais colocada de lado do público precisar saber, no final das contas todo mundo acabou consumindo a mesma música. O Darkchild também foi uma outra pessoa que fez esse tipo de coisa, e ele fez tipo o que citamos aí no começo do vídeo, né? Onde ele pega muito a questão do uso de cordas nas intros das canções. Então, assim, obviamente tá aí pra vocês tirarem a conclusão de vocês mesmos nas músicas idênticas que ele vendeu pra todo mundo no começo dos anos 2000. Sendo assim, o que a gente conclui no final das contas dessa história toda, né? A gente viveu uma farsa nesse aspecto na cultura pop. Tudo é formulaico, tudo é produzido pra gente acreditar que estamos comprando alguma coisa que nós gostamos de fato, sendo que na verdade eles que escolhem o que a gente vai gostar ou não no final das contas. Essa perspectiva de controle que a gente tem por ouvir um artista que a gente gosta ou não, por mais às vezes que o repertório de um soe muito com o outro que a gente não quer escutar, isso tem esse lado envolvido, né? Que cria essa falsa realidade na nossa cabeça de poder de escolha. Então, é isso, gente. Comenta aqui a opinião de vocês, que eu quero saber o que vocês têm pra me dizer em relação a todas essas canções, se você sabia dessas canções, se você não sabia, se você tá sabendo agora como que tá sendo esse balde de água fria sendo jogado aí na tua cara, que eu quero saber. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí.